queria que você recebesse com a forte salva de palmas ao Senhor, meu irmão, meu amigo, pastor Evandro Burg. Gente, Evandro é meu pastor favorito. Depois ele vai te contar porque que ele é meu pastor favorito. Estenda a sua mão para ele. Estenda a sua mão aqui para cá. Pô, Leandro, tu também tu é demais, né? Leandro já falou ali, é por causa do filme Meu Malvado Favorito. Tem nada a ver, pô. Hein? Estenda a sua mão para cá. Pai, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu nome. Pai, usa teu filho poderosamente. Nós estamos com o coração abertos para receber a ministração que o Senhor trouxe através da vida do teu filho. Eu caminho com ele há tanto tempo e eu sei que a vida dele fala mais do que qualquer palavra. Mas essa noite nós precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Fábio já tentou estragar a minha introdução aqui, mas não tem importância. Quantos me conhecem aqui? Alguém me conhece? The Rock? Van Diesel? Gru? Não? Não sou nenhum desses, não. Sou mais bonito aos olhos do Senhor. Meu nome é Evandro, tenho uma alegria muito grande de estar aqui com essa igreja tão linda. Pastor Fábio, Sandra, esse casal que a gente ama de uma forma tão intensa. Eu já estive aqui ano passado, né, Fábio? Mesma época, né? E a alegria muito grande ver que essa igreja está avançando. Como o Fábio falou aqui, está gerando filhas. E assim, alegra o nosso coração fica muito feliz. Estou trazendo um abraço de toda a Atitude Barra Velha para vocês aqui. Nós estamos em culto lá, eu estava ligadinho ali vendo no YouTube. Os filhos ficam lá, a gente fica com o coração apertadinho, mas o importante de tudo é saber que o mesmo Deus que está aqui, está lá guardando eles. Isso nos alegra demais. Amém? Passa a fotinho que eu passei, eu mandei. Consegue projetar aqui para a gente? Tem uma foto aí? Tem? Não tem? Não, é a foto. Não é isso. Esse bonito aqui é esse que vos fala, Evandro. Essa do meio é minha esposa, Aline. E lá, a minha cara, minha filha, Maria Beatriz, princesa do Senhor. Essa é a minha família. Esse é o meu principal tesouro. Deus e minha família são os principais ministérios. Então, estou trazendo um abraço delas aqui também para a igreja. Minha esposa é carioca, minha filha é carioca. Eu morei 15 anos aqui no Rio de Janeiro. Mas, em 2019, o Senhor me chamou para uma missão. Voltar para a minha terra. E eu atendi a voz do Senhor. A gente foi lá para Santa Catarina, Barra Velha. Só que houve uma tal de pandemia. Já estava nos planos do Senhor, não nos nossos. Atrasou o projeto de início da igreja, mas mesmo assim nós não desanimamos. Nós não ficamos destruídos. Ficamos, às vezes, duvidosos, né? A nossa humanidade, ela nos leva a duvidar às vezes, mas aqueles que permanecem no Senhor, o Senhor honra, e a gente começou um trabalho lá por volta de 2021, 2022. Em 2023 nós inauguramos a igreja, e estamos com 2 anos lá na nossa casa. Começou eu, minha esposa, minha filha, esses 3 da foto aqui. E hoje nós somos 278 membros. É um crescimento exponencial no lugar onde o evangelho ainda está sendo aplicado, ainda está sendo sedimentado, fortalecido. O Rio de Janeiro tem um avivamento muito lindo. Eu amo o carioca, por isso que a minha esposa é carioca. Eu amo o pessoal do Rio de Janeiro. E o pessoal do Sul, que é o meu pessoal, que eu sou de Santa Catarina, é um povo mais frio, não só pela temperatura. É um povo um pouco mais fechado, comedido, mas a palavra do Senhor está chegando naqueles corações, através das nossas vidas e de outros pastores, outras igrejas, e nós vamos sacudir Santa Catarina, o sul do Brasil, eu creio, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Queria te fazer uma pergunta. Alguém daqui ontem estava no congresso lá na sede de missões? Alguém esteve lá? 3, 4, 5 pessoas. Bênção demais. Gente, foi maravilhoso. Foi maravilhoso ouvir, através de homens de Deus, pessoas enviadas pelo Senhor aos 4 cantos da terra,
o que tem acontecido, o poder do Evangelho, como tem chegado aos lugares, como tem chegado às nações. Pessoas têm investido em pessoas, e através do Espírito Santo, a igreja de Jesus tem se fortalecido. Em Barra Velha aconteceu do mesmo jeito. Eu, minha esposa e minha filha, o pastor Fábio, a Sandra, eles eram coordenadores do Point lá na época, e eles lutaram com a gente no início, foi bem desafiador, mas como eu já falei, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje nós estamos chegando a 300 membros. Nós já somos a segunda maior igreja da cidade. Isso tudo são números, mas são filhos gerados, são pessoas geradas. E eu falei do congresso, da conferência que a gente teve na missão, na sede, através da missão Atitude, e nós falamos isso, sobre gerar filhos. O pastor Fábio falou um pouquinho aqui, que o fazer é importante, claro que sim. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção lá. O fazer, ele é importante, mas o fazer, ele precisa ser acompanhado do gerar. Gerar filhos. Tudo que você fizer para a obra do Senhor, seja no ministério de louvor, seja em qualquer ministério, no Kids, na zeladoria, onde quer que esteja, o seu principal objetivo precisa ser gerar. Gerar filhos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Essa é a nossa principal missão. Então, em tudo que vocês fizerem, pensem nisso. Quem eu estou gerando? Através da vida do Fábio, ele é um amigo meu, a gente brinca, né? A gente tem um relacionamento muito próximo, mas o Senhor usou a vida do Fábio, da Sandra, para nos fortalecer, nos apoiar, mesmo que à distância, eles estavam sempre presentes, estão presentes com a gente, conosco, e por isso que nós conseguimos implantar a Atitude Barra Velha, e não sei onde o Senhor vai nos levar. A gente tem projeto de gerar filhos, assim como Pavuna está sendo gerada através do pastor Elias. Tantas outras igrejas estão sendo geradas em vários ministérios, e na Atitude, esse ano nós vamos chegar a, no mínimo, 110 igrejas espalhadas pelo mundo. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Fantástico o que está acontecendo, a obra do Senhor, através das nossas vidas. Amém? O pessoal não gosta muito de falar mesmo, né, Fábio? Bem que você me avisou, né? Meu pessoal, estou acostumado lá, eu vou chamando pelo nome, já que eu não conheço, vai sobrar para o Fábio e para o Elias aqui, só para os que eu conheço, o Leandro aqui, ó, Rômulo, está escondidinho ali, o que eu conheço, pessoal mais antigo eu já conheço. Lá não fala, eu já vou dando nome já, fala, ó, fala aí varão, fala aí varoa, porque é legal ter essa interação, é legal você participar. O culto ele é feito quando a igreja, nós participamos, então fique à vontade. Claro que as perguntas você vai guardar para as células que vocês vão participar durante a semana. Lá é o momento sim de perguntar, de testemunhar, de falar o que o Senhor tem feito na vida de vocês. Amém? Passa aquela outra imagem ali daquela mensagem. Essa mensagem, eu já tinha ouvido falar dela, mas ela falou comigo de uma forma diferente, lá na conferência Atitude. Você nunca vai chegar ao seu destino se parar e atirar pedras em cada cão que late. Essa mensagem falou comigo de uma forma diferente. Na caminhada com o Senhor, muitas pessoas vão tacar pedra em você. Isso é fato. Ninguém que produz fruto, ninguém que está fazendo a obra do Senhor de forma eficaz, ela está imune a levar pedradas. Isso vai acontecer. Se você for chamado, se você já foi chamado para uma missão, esteja preparado para levar pedradas. Olha, escuta o que eu vou te falar. Olhe bem nesses meus olhos azuis que não são azuis. Vão tacar pedra em você. Mas se você parar para se defender, para justificar, desde que você esteja com o Senhor, não perca tempo. Não perca tempo. O mundo vai te julgar. O mundo vai te apontar. O mundo vai dizer, se fosse eu, faria assim. Isso vai acontecer. Esteja preparado para isso. Mas para aqueles que estão com o Senhor, voam alto como águias. Porque a palavra diz, correm e não se cansam. Chegam no destino. Não vão tacar pedra em você, vão falar de você. Mas se você está na missão e no propósito que o Senhor
colocou no seu coração, permaneça. Permaneça. O Senhor tem planos infinitamente maiores e melhores do que você imagina. Para cada um de vocês. Eu vejo aqui centenas de missionários. Eu vejo aqui potenciais pastores e pastoras. Ah, esse texto é pronto, pastor Evan. Todo mundo já falou isso. Deixa eu te falar uma coisa. Eu me converti em 2018. Eu odiava crente. Eu tinha pavor de pastor. Em 2018, o Senhor me levou no chão. Tinha tudo aquilo que eu pensava que era riqueza. Perdi tudo. Eu me converti, eu batizei na Atitude, na sede. Em 2018. Em 2023 eu fui consagrado pastor da Atitude. Sabe o que é isso? Não é a minha capacidade. Não tem nada a ver com a minha capacidade. Tem a ver com disposição e dizer sim. Eu disse sim todas as vezes que o Senhor me chamou. Com poucos meses, vamos botar uma célula na tua casa, sim. Passou mais alguns meses, você vai ser líder de célula, sim. Ah, estão precisando de um co-líder no Ministério de Família, sim. Estão precisando liderar o Ministério de Família, sim. Estão precisando de coordenador do Vida Vitoriosa, sim. Seminário, sim. Esfera, sim. Eu dizia um sim atrás do outro, porque eu entendi que eu tinha perdido 30 e poucos anos da minha vida. Perdido, jogado na lata do lixo. E eu não tinha mais tempo a perder. Você não tem mais tempo a perder. Você não tem mais tempo a perder. Pare de ficar olhando para o próprio umbigo. Olhe para quem está ao seu redor. Pessoas carentes da palavra. Pessoas sedentas pelo Senhor. E elas só vão ouvir através da sua boca. O seu círculo de amizade vai ser alcançado por você. Não é por mim, não é pelo pastor Fábio, não é pelo pastor Elias. É você que o Senhor vai chamar. É você. E Deus fala. Deus fala o tempo todo. Mas pastor, eu não ouço. Eu vou te dizer uma coisa. Eu falei para o pastor que eu vinha preparado hoje. Ele me autorizou. Mas eu vou pegar leve, tá? Mas verdades serão ditas. A gente vive num mundo onde somos bombardeados por muito barulho. É rede social. Eu vou falar o bendito do WhatsApp. É o barulho da cultura, da TV. É o barulho da própria ansiedade que tem corroído a população. As doenças psicossomáticas têm destruído a humanidade, porque o nosso cérebro ele gira num loop hoje que ele não está preparado. Você está vendo rede social, você está respondendo WhatsApp, você está vendo televisão, você está escutando um jogo de futebol, o teu fonezinho, tudo ao mesmo tempo. E o teu cérebro está processando, que Deus está falando e você não está ouvindo. E Deus está falando, mas estamos sucumbindo a ouvir muitas vozes. Estamos deixando de discernir e ouvir a voz do Senhor. Vocês estão comigo? Amém? O texto que o Senhor colocou no meu coração hoje é um texto onde nós vemos que um menino, e eu já chamo a atenção para esse primeiro detalhe. Ele era um menino. Deus fala com o menino, Deus fala com o idoso, Deus fala com a mulher, Deus fala com o homem, Deus fala com cada um de nós. Deus fala, Deus não faz acepção de pessoas. E nesse texto, Deus falou com o menino. Mas esse menino, ele estava num lugar especial, ele estava no templo do Senhor. Ele estava num lugar propício ao falar de Deus. Deus vai falar contigo, mas você precisa estar em conexão com Ele, palavra. Você precisa estar em oração. Você precisa se consagrar para discernir qual é a voz do Senhor. Escuta outro detalhe. Tão importante quanto ouvir a voz do Senhor é responder quando Ele te chama. Ah, pastor, eu ouço, eu tenho ouvido tanto, Ele tem falado tanto comigo. E o que você tem feito com o que Ele tem te revelado? Esse menino teve um chamado e disse sim.
E o reino do Senhor, a igreja do Senhor, foi revolucionada através da vida de um menino que disse sim. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Dá uma chance para você. 1 Samuel está antes de 2 Samuel, tá? Para você se localizar. Estou ajudando, né? Para você se localizar, você que não achou aí. Primeiro vem 1 Samuel, depois 2 Samuel, tá bom? Todo mundo achou? O pessoal carrega a Bíblia aqui, não carrega? Sabe qual o barulho mais gostoso que o pastor ouve aqui no altar? É o ruflar das páginas da Bíblia. Aquele... Quando eu ouço aqui, a minha igreja lá já sabe disso. Eu chego assim, a me arrupiar, que nem fala o meu avô, me arrupiar. Sabe, a igreja procurando, porque antigamente nós éramos conhecidos como os Bíblias. O pessoal tinha amor em carregar a Bíblia. Hoje, claro, a gente tem um celular, é uma facilidade, claro que sim. Mas deixa eu te dizer um negócio. Lê no celular, cada vez que entrar uma mensagem, você vai parar de ler. Tenha a sua Bíblia de papel. Tenha a sua espada na mão. Amém? A palavra do Senhor diz através de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 assim: o menino Samuel ministrava perante ao Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor então chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Então ele percebeu que o Senhor era quem estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, somos gratos, Senhor, porque o Senhor continua chamando, o Senhor continua falando, Senhor. E aqui tem uma igreja dizendo: fala, os teus servos, os teus filhos estão ouvindo. E essa noite, Senhor, através dos meus lábios, Pai, eu te peço: fale, brade aos nossos corações, Senhor. Senhor, fale coisas, respostas, Senhor, há muito tempo perguntado. Traga, Senhor, direcionamento, traga missão, traga direção, Senhor, para os teus filhos que aqui vieram, que estão com o coração aberto a te ouvir. Menos de mim e mais de ti. Assim eu oro e agradeço no santo e poderoso nome de Jesus.
E se você crê, você dá uma salva de palmas bem forte às Escrituras Sagradas. Nesse tempo, Israel vivia uma escassez espiritual. No versículo 1 nós lemos ali que a palavra do Senhor era rara. Havia uma escassez espiritual e havia corrupção. Os filhos de Eli era um sacerdote. Os filhos dele eram corruptos, ou seja, estava visto que uma interrupção do sacerdócio estava para acontecer. O povo já estava acostumado ao silêncio. O povo já estava acostumado a não ouvir mais a voz do Senhor. Mas então, Deus, em sua magnitude, chama um menino. Escolhe um menino e através da voz desse menino, muda toda a direção daquela nação. Nesse pano de fundo que eu coloco para você, eu quero já brotar no seu coração, eu já quero instigar a você a entender que mesmo que você pense, imagine, talvez no momento mais sombrio na sua vida, um momento de desemprego, um momento de escassez financeira, um momento de doença, mesmo assim, o Senhor continua falando. Independente do que eu e você estejamos passando, o Senhor continua falando. E quando Ele fala, e nós estamos prontos a discernir a voz do Senhor e a obedecer, a história ela é mudada. A sua história vai mudar essa noite. A sua história vai mudar essa noite, porque o Senhor vai falar o seu coração. Sim, serão dito aqui, pastor, escuta o que eu estou te falando. Missionários serão levantados essa noite aqui, ó. Ministérios serão restaurados essa noite. Eu creio no nome de Jesus. Pessoas que outrora nunca imaginavam ser ferramenta na mão do Senhor, serão labaredas de fogo na mão do Senhor. Eu declaro sobre essa igreja, no nome de Jesus. Sabe aquele ministério que você enterrou, meu irmão? É você mesmo. Que você engavetou, o Senhor vai te chamar para colocar e apresentar hoje no altar dele. O Senhor vai estar dizendo para você que há um novo tempo, porque você está num lugar de sonhos e recomeços. Só por isso o Senhor te permite sonhar e recomeçar. Esse é o tempo. Você crê? Você crê que esse é o tempo? Aleluia. Na experiência de Samuel, na experiência desse menino, a gente aprende muitas verdades. E eu poderia ficar aqui a noite inteira compartilhando contigo. Mas eu separei três verdades transformadoras quando Deus fala, mas nós o ouvimos. E a primeira delas é, Ele fala. E quando Ele fala, Ele rompe barulho, rompe silêncio, Ele rompe doença, Ele rompe desemprego, Ele rompe crise financeira. Esteja apto e disposto a ouvi-lo. Esteja preparado para ouvi-lo. Como eu disse anteriormente, Israel estava acostumado a uma escassez da palavra do Senhor. Havia um silêncio espiritual. Mas no momento que estava todo mundo acomodado, Deus vai e chama um menino, Samuel. Nesses primeiros versículos, sabe o que me chamou muito a atenção? No versículo 3, diz assim, ó: a luz da lâmpada ainda não havia se apagado. Sabe o que isso traz ao meu coração? A chama e a presença do Senhor, ela não se apaga. Mesmo que você decida não viver o projeto, o propósito, o sonho, ele continua ali. Aquele que um dia pisou no Santo dos Santos, ele não consegue viver em outro lugar, como já diz o louvor. Aquele que um dia já foi ferramenta na mão do Senhor, aquele que um dia já foi vaso na mão do Senhor, a chama, a luz continua, mesmo que fraquinha. E o Senhor, Ele é especialista em reacender a chama.
Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra. O segredo de tudo é a palavra. Quem não tem relacionamento com a palavra não tem relacionamento com o Senhor. Quem não tem relacionamento com Bíblia não tem intimidade com o Senhor. Quer começar um relacionamento com o Senhor? Quer voltar a ter intimidade com o Senhor? Volte à palavra. Ela é lâmpada. Ela é luz. Êxodo capítulo 3. Israel gemia na escravidão, sucumbido à escravidão. Um povo totalmente sem esperança. E Deus diz a Moisés: eu desci para livrá-los. Deus fala com Moisés. Deus rompe o silêncio e leva uma palavra de esperança e um direcionamento através de um homem. E todo o povo de Deus é livre da escravidão. Eu quero te perguntar outra coisa essa noite. Quantas vezes você sentiu que Deus estava em silêncio e não falava mais contigo? Porque eu já senti isso muitas vezes. E muitas vezes eu tive que pedir perdão ao Senhor, porque Ele continuava falando, era eu que não estava ouvindo. Quantas vezes você achou, Deus parou de falar comigo? Deus não fala mais comigo, eu sou um pecador. Deus fala com um pecador, chamando a santidade. Ah, mas eu erro demais, pastor. É fácil falar, você é um santo. Meu Deus, eu sou o menor dessa casa. Eu sou o mais falho, eu sou o mais pecador de todos. Mas eu decidi separar um tempo para ouvir a voz de Deus todos os dias da minha vida. Eu não quero voltar para a vida que eu tinha antes de conhecer Ele. Eu não quero. Eu não troco nada. 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 A presença do Senhor, para mim, é mais importante que tudo. A presença do Senhor na sua vida precisa ser o mais importante de tudo. Samuel ouviu de Deus, mas ele estava no lugar propício a ouvir de Deus. Ele estava no templo, ele estava próximo da arca. A arca representava a própria presença de Deus. A presença de Deus hoje, através da palavra, através de um louvor, através de um devocional, esteja no lugar apto para ouvir a voz do Senhor. Mas eu quero te dar um alerta, igreja. Não adianta de nada estar presente e não discernir e responder: Deus, eis-me aqui. Quantos aqui estão dispostos essa noite a dizer para Deus: eis-me aqui? Porque Deus já falou com pessoas aqui essa noite. Deus já falou com você essa noite. E Ele continua esperando o teu eis-me aqui. Estamos inaugurando Pavuna. E quantos bairros outros aqui na região precisam ser alcançados? Quanta gente está sentindo escassez da voz do Senhor? E o que te impede de ser esse missionário? O que te impede de ser voz profética de Deus e alcançar todo o estado do Rio de Janeiro e tantos lugares que o Senhor vai te levar? O Senhor pode te levar para o sul. Fábio, não vou roubar nenhuma ovelha teu não, tá? Fica tranquilo. Você já me olhou com um olhar fulminante aí, eu senti. Fica tranquilo. Mas se Deus mandar, vai. Porque o Fábio vai te apoiar lá também. E aqui está uma testemunha disso. Independente onde for, aqui tem um pastorzão, tá? E eu não preciso ficar puxando brasa para a sardinha dele, não. Porque de vez em quando a gente tem uns arranca-rabo também. Mas eu amo a vida dele. Porque eu vejo Deus na vida dele. Se Deus te chamar para uma missão, diga: eis-me aqui. Mas uma segunda verdade transformadora desse texto. Quando Deus fala, Ele dá nome. Ele chama pelo nome. Deus fala com multidão? Fala. Mas Deus fala individualmente. Nesse texto, Ele chama Samuel várias e várias vezes. Porque há um propósito a se cumprir. Há uma promessa a se cumprir. E há uma promessa a se cumprir através da sua vida também. Há um propósito para você.
Antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, Deus te conhecia, Deus tinha um sonho, Deus tinha um plano, Deus tem um projeto para você. E Ele te conhece. A Bíblia ilustra centenas de pessoas que Deus chamava pelo nome. O próprio Moisés, quando foi para libertar o povo dele da escravidão, no meio da sarça queimando, ele chama Moisés, Moisés, e Moisés tenta arrumar inúmeras desculpas para não ir. Não se desculpa com Deus, não arrume desculpa para Deus, não tente enrolar Deus. Se Ele te chamar pelo nome, diga: eis-me aqui. Tem um tal de Saulo, caçador, perseguidor de cristão, andando em direção a Damasco, no seu cavalo bonito, ele formoso, discípulo de Gamaliel, conhecedor da palavra. Jesus chama ele e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo fica cego, Saulo é mudado de nome, vira Paulo, o maior plantador de igreja que a Bíblia relata. Você pode ser o maior plantador de igreja dessa geração. Ah, mas eu sou Saulo. Deus quer mudar o seu nome. Deus quer transformar um Saulo em um Paulo, uma Ana, quer transformar numa Ana de Jesus, um João de Jesus, um Elias de Jesus, como é aqui, quando ele disse sim e foi chamado. E tantos outros serão chamados pelo Senhor, pelo nome. Deus conhece o seu nome. Deus sabe quem você é. O chamado dele é pessoal e intransferível. É você mesmo que ele quer. É você mesmo que ele quer. Uma outra verdade transformadora que eu aprendo nesse texto é que ele rompe silêncio, é que ele chama pelo nome e ele espera a sua resposta. Eli orienta Samuel a falar o quê? Diga sim, teu servo te ouve, eis-me aqui. Sempre que Deus fala, ele não espera ser o quê? Ignorado. Quanta gente tem ignorado a voz de Deus? Quantos dons, quantos talentos estão sendo enterrados? Tem talentos aqui, eu tenho certeza absoluta, tem talentos que talvez não foram descobertos, porque não disseram sim, tantas vezes que o Fábio já chamou aqui no altar. Tem talentos aí, que poderiam estar à disposição do Senhor, mas eu não sei fazer, pastor. Sabe o que eu falo para a minha igreja? Você sabe sorrir? Sei. Você sabe dar um abraço? Sei. Bem-vindo ao Ministério da Recepção. Todo mundo sabe sorrir, todo mundo sabe dar um abraço. Todo mundo sabe fazer isso, todo mundo sabe dar uma boa noite, todo mundo sabe dar um bom dia. Bem-vindo ao Ministério da Recepção. Sabe varrer? Não, não sei varrer. Olha o lugar propício para você aprender. Zeladoria da igreja. A sua mulher, eu falo para os homens isso, a sua mulher vai te amar mais, porque você vai treinar na igreja e aplicar em casa, varrendo. Zeladoria. Limpar a igreja. Eu vi os irmãos furando os balões ali, as bolas ali, deu 3 tipos de arrepio. O pessoal lá fica doido com isso quando eu invento. Limpar a igreja depois. Porque lá nós limpamos a nossa igreja, tá? Eu sei que aqui tem uma bênção que faz isso. Lá a igreja limpa. E lá são 600 metros quadrados o nosso templo. E nós temos culto quarta, culto sábado e culto domingo. Glória a Deus por isso. Enquanto der, nós vamos limpando. Enquanto der, nós vamos limpando. E sabe quem encabeça isso? Eu estou lá. Sabia, Fábio, que eu varro a igreja até hoje ainda? Limpo o banheiro até hoje. Você me ligou esse dia, eu estava fazendo o quê? Varrendo a igreja. Eu tenho maior alegria em fazer isso. Deus me chamou para ser um pastor, mas Ele não disse, deixe de varrer a igreja. Ele não disse. Ele não disse isso. Eu falei para o Fábio, eu posso ir lá para frente da recepção, ficar com o pessoal chegando ali, porque eu amo estar lá, foi meu primeiro ministério na igreja. Eu amo ficar ali abraçando todo mundo. E aí eu fico olhando o pessoal da recepção, né? Quem não abraça, não ri, eu já dou uma cotovela na costela já. Mas eles me amam lá, eu sou chato, mas eles me amam. Eles falam que eu sou um chato amável. É assim.
porque Deus nos chama para a missão, e Ele não quer ser ignorado. Maria, mãe de Jesus, um anjo foi enviado até ela. Você sabe o que é? Você já imaginou o que é você se ver grávida, sem ter marido, há mais de 2000 anos atrás? Não vou dizer que hoje é normal, porque não é, tá? Continua não sendo, tá bom? Se você esperava eu dizer isso, continua não sendo. Mas você já imaginou isso há mais de 2000 anos atrás? Mas quando ela teve certeza que era a voz de Deus, ela disse o quê? Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Isaías ouviu o chamado de Deus, tentou arrumar um monte de desculpa, fez um monte de desculpa para Deus. Quando ele viu que não tinha mais jeito, ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus quer ouvir de você: eis-me aqui, envia-me a mim, porque Ele está te chamando now, agora, hoje. Mas chama para quê, pastor? Talvez para uma consagração. Talvez Ele te chama para uma consagração, para que você esteja preparado a discernir a voz dEle. Sabe por que Ele te chama também? Talvez para largar um pecado de estimação. Não vou falar de pecado não, fica tranquilo. Mas talvez você não esteja ouvindo a voz de Deus, porque há um pecado, há um vício, há algo que você precisa deixar de lado. Não sobreveio tentação sobre o homem. Olha o que a palavra diz: não sobreveio nada, nenhum vício, nada, em que ele próprio não dá uma saída. É a palavra. Pode ser um cigarro, pode ser uma pornografia, pode ser uma rede social. A gente fica pensando pecados gigantescos, não. Às vezes é o vício do telefone. Antes de abrir o olho, você já está com o celular na mão. E aí você não ouve a voz de Deus. E hoje Deus está te chamando para um novo tempo. Hoje Deus está te chamando para uma nova era. Mudança de rota, mudança de direção. Ouça a voz do Senhor. Mas como eu disse, Ele espera você responder. Ele espera você se render. Ele espera você dizer: eis-me aqui. Quantos aqui essa noite estão dispostos a dizer: eis-me aqui? Quantos aqui estão dispostos a dizer: eis-me aqui? Porque o Senhor já te chamou. O Senhor já falou o seu coração. E Ele espera a sua resposta. Deixe de lado tudo aquilo que impeça você de viver os sonhos e os projetos de Deus para a sua vida. Ah, mas eu sou jovem. Samuel era uma criança. Ah, mas eu sou um pecador. Saulo era um caçador de cristão. Ah, mas eu não sei falar. É a palavra que Moisés não sabia falar. Ah, mas eu sou que para de dar desculpa. Quem é bom de desculpa, não é bom em mais nada. Você já ouviu falar isso? Quem é bom de desculpa, ele não sabe fazer mais nada, porque ele se tornou um exímio arrumador de desculpa. Aí ele não faz mais: ah, eu não posso, ah, eu não tenho tempo, ah, eu não sei o quê. O ser humano é tendencioso a arrumar desculpas. E o Senhor não quer a sua desculpa. O Senhor quer o teu eis-me aqui. Deus fala. Deus brada. O problema na comunicação é o receptor. Fala assim: o problema sou eu. Fala de novo: o problema sou eu. Hoje eu venci o problema. Você está na casa do Senhor. Você está na presença do Senhor. E Ele ouviu. Ele ouviu o teu eis-me aqui. Agora que seja o primeiro passo para uma mudança de rota, para uma nova direção, para um ministério na sua vida. Eu não sei o que o Senhor vai fazer com você, e eu não sei aonde o Senhor vai te levar, mas uma coisa eu tenho certeza: há um propósito para a sua vida, há uma missão para você. Você é uma flecha de esperança, como nós tanto ouvimos na conferência da sede. Você é a flecha de esperança de Deus. Saia da aljava, seja lançado, se permita ser lançado e alcançar o lugar que eu não posso imaginar,
mas o Senhor já planejou para a sua vida. Amém? Quero que você se coloque de pé no seu lugar. Uma coisa eu tenho certeza, Deus falou com toda a igreja essa noite. Eu me preparei muito para esse momento. Não porque sou eu, mas uma coisa o Senhor colocou no meu coração, que essa noite o Senhor ia falar com muitas pessoas. Muitas flechas seriam lançadas a partir de hoje. Eu não sei porquê, mas eu tenho certeza que muitos aqui já sabem, sou eu essa flecha. Sou eu essa pessoa. Veio um pastor lá, Gru, malvado favorito, pastor favorito, lá de Barra Velha, para falar isso para mim. Pastor Fábio já falou isso para você dezenas de vezes, eu tenho certeza. O problema não é o pastor Fábio, não é Deus falando através do pastor Fábio, do pastor Elias, do pastor Evandro. É você que nunca tinha ouvido. Mas hoje você ouviu, e glória a Deus por isso. Glória a Deus que um novo tempo está chegando na sua vida. Mas pastor, precisa se preparar? Precisa. Há uma palavrinha que o Senhor ama, que se chama excelência. Você sabe o que é excelência para o Senhor? Excelência não é o melhor baterista, não é o melhor baixista, melhor vocal, violão, teclado, guitarra, não é. Excelência para o Senhor é o melhor que o baterista pode fazer para ele. Excelência para o Senhor é o melhor que o Rômulo pode fazer no violão para ele, a Sandra no vocal, é o melhor que você pode fazer para ele. E o Senhor ama a excelência. Ele quer o seu melhor. O seu melhor na mão do Senhor é o melhor para o reino. Pastor, tudo bem, entendi. E o que eu faço agora? Você precisa decidir largar algumas coisas e assumir outras. Deus quer um compromisso seu. Deus quer o primeiro passo seu. Ele já te chamou. A graça é assim, né? Sempre parte dele. Ele nos escolhe, a palavra diz isso. É ele que nos escolhe, ele já te escolheu. Agora o segundo é você, o segundo passo é seu. Você precisa dar esse segundo passo. Mas para isso, você precisa estar alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. Seu coração precisa ser dele. E Deus não divide a glória dele. Deus não quer ser uma opção. Deus quer ser a única opção. E para isso você precisa ter o teu coração, a chave do teu coração, entregue para ele. Como é que faz isso, pastor? É com uma oração bem simples. E é para essa oração que eu vou te chamar essa noite. Com temor da presença do Senhor. Porque se você não der esse passo, você vai continuar sem ouvir a voz de Deus. E Ele não quer mais isso de você. Não dá para perder mais tempo, gente. Não dá para esperar mais. Deus não quer esperar você se preparar, você se formar, você ter os teus filhos na faculdade, você pagar a prestação da casa própria, você trocar de carro. Deus não quer isso. Deus quer você hoje. Não dá mais tempo. Ele vai voltar muito em breve. E Ele vai buscar a igreja dele, a gloriosa, a que está pronta. Você está pronto? Quem disse que a sua senha não pode ser chamada hoje? Quem disse que você não é o cabeça de fila, o próximo? Quem disse para você, mesmo que você tenha 20, 30, 40, 50 anos, pode ser hoje? Você vai deixar passar mais uma semana? Você vai deixar você estar preparado? Deus quer te preparar. Deus não quer capacitados, Ele quer capacitar aqueles incapacitados. Eu, pastor Fábio, pastor Elias, fomos nós. A diferença foi um eis-me aqui. Se você está pronto para esse eis-me aqui, e se fizer sentido para você todas as palavras que eu falei essa noite, ou melhor, que o Senhor falou através dos meus lábios, queria pedir para você fechar os olhos, curvar sua cabeça e começar uma oração sincera com Ele. É a sua oração. Eu vou fazer a minha aqui no altar, com as minhas palavras, mas hoje Ele não quer ouvir as minhas. Hoje Ele veio aqui para ouvir as suas. Então você baixinho, sussurrando, que o Espírito Santo, Ele fala, assim como Ele falou com Elias, Ele fala uma brisa suave, Ele sussurra ao ouvido, e Ele quer ouvir o seu sussurro, dizendo: Senhor, eu entrego minha vida, eu volto à casa do Senhor, eu volto a estar na presença do Senhor integralmente, como eu já fiz outrora. É hoje o dia.
eu faço a minha oração e você faz a sua oração aí, dizendo assim: Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer. As minhas orações eu sempre inicio com gratidão. Gratidão por esse tempo, gratidão por essa rica oportunidade de estar aqui, Senhor. E gratidão, Senhor, porque há uma certeza: o Senhor perdoa os meus pecados. O Senhor perdoa os teus pecados. Indiferente, independente do que eu fiz, quão mal eu fui, quão vil, quão ruim eu fui, o Senhor me perdoa, o Senhor te perdoa. E Ele quer o seu coração essa noite. Ele quer a chave do seu coração. Ele quer escrever uma nova história. E a história dele é escrita com a caneta, e a tinta é um sangue carmesim. É um sangue que verteu na cruz do Calvário por você. Por você. A graça é de graça, mas ela não foi de graça. Teve um preço alto e um preço de sangue pela sua vida. E hoje Ele quer dizer, hoje Ele quer ouvir: eis-me aqui. E é no nome de Jesus que nós oramos.